Sejam muito bem-vindos ao podcast com Elas. Seja muito bem-vinda, Maria Costa. Seja muito bem-vinda, Belmuzete. Nossa, nós estamos aqui nesse segundo episódio, né, Maria? Isso mesmo. Desse projeto incrível que nós conseguimos, depois de 1 ano, Maria, também. 1 ano. Tirar do papel. O que nós queremos com esse podcast, na verdade, é um espaço para que você possa contar a sua história. Você que é empreendedora da área da beleza, você que é nail designers, e você que é lash, cabeleireira, maquiadora, tem tantos profissionais, né, Maria? Com certeza, muitas. Com histórias inspiradoras. E nós queremos que o mundo conheça você. Não é verdade, Maria? Exatamente. E hoje nós vamos ter aí um episódio incrível, onde nós vamos tratar de algo que eu e a Bel desenvolvemos durante 1 ano. E nós trazemos toda a bagagem que nós temos aí de história dentro da área da beleza. Hoje nós vamos falar do quê, Belzinha? Formação de instrutora técnica. Isso mesmo. Hoje nós vamos desenvolver e vamos apresentar para vocês um pouquinho desse projeto, que é a nossa formação de instrutoras técnicas beauty, que nós auxiliamos empresárias da beleza a se destacar e a ser educadoras. Como realmente ser uma educadora, se posicionar no mercado como educadora e automaticamente aumentar o seu faturamento, né, Bel? Exatamente. Nós empreendemos na área da beleza por muitos anos, mas nós também sentimos a necessidade de compartilhar esse conhecimento de alguma forma. Porque assim como nós, existem outras pessoas que também desejam ter o seu próprio negócio, ter a sua liberdade de tempo, a sua liberdade financeira, e por que não? E por que não compartilhar isso de uma maneira estruturada, de uma maneira estratégica, para que seja um ganha-ganha? Exatamente. Aquele ganha-ganha que todo mundo sai ganhando, sabe? Você ganha como educadora, como uma instrutora, a sua aluna ganha com conhecimento, né, com um novo empreendimento, e fazendo isso de maneira estruturada e estratégica para que você não cometa tantos erros que a gente vê aí no mercado, né, Maria? Até mesmo, né, Bel? Quando nós começamos como educadoras, nós tivemos os nossos percalços de aprender, de lapidar aquilo que a gente sabe, né? E o que a gente carrega hoje. Então, dentro da formação, a gente encurta esse passo para as nossas alunas, porque a gente já dá para ela ali algo que ela vai ter pronto, uma metodologia onde ela vai desenvolver em cima daquilo que ela já tem de conhecimento. Então, é muito mais fácil do que você caminhar sozinha, aprender sozinha e a ficar ali batendo, né? Tentando acertar e definir se vai dar certo ou se não vai dar certo. Na verdade, eu vejo que empreender tem muito a ver com escala de montanhas, né? Vales e tudo mais. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Quando a gente começa nos atendimentos e a gente tem uma escala grandiosa desses atendimentos, o que acontece? A gente sobe um topo da montanha. Só que quando a gente sobe no topo dessa montanha, a gente descobre que existem outras montanhas, até mais altas que nós escalamos, e que é possível a gente chegar, porque a distância entre elas é muito curta. Só que quando você está nesse alto da montanha, nesse topo, e você decide escalar uma outra, você precisa descer. Quando você desce, você encontra um vale. Vale, normalmente, biblicamente falando, é um lugar de sofrimento, é um lugar de aprendizado, né? E não é diferente na nossa vida e na nossa profissão. Nós, às vezes, precisamos descer para que nós possamos aprender a escalar outros montes, para chegar em outros topos, em outros níveis. E é sobre isso a formação de instrutora técnica. Você não precisa se sentir sozinha no momento que você está empreendendo, porque nós estamos aqui para te auxiliar. Nós já percorremos esse caminho por você. E nós estruturamos tudo para que você não precise passar por todos os percalços que nós passamos ao longo dos anos, né, Maria? Exatamente. Porque muita coisa nós aprendemos na marra e foi no peito, sabe? Porque
Hoje nós somos mentoras de negócios, mentoras de profissionais que empreendem na área da beleza, diversas áreas, né? E nós sabemos como tratar todas essas dores que essas meninas têm. Por quê? Eu estou na área desde 2019, né, Maria? E você já tem mais de 10 anos, mais de 12 anos empreendendo na área da beleza. Então, tem muita bagagem. Tudo que a gente fala aqui não é do nada, sabe? A gente fala aqui porque a gente tem embasamento para falar para você. Então, tudo isso que nós vamos propor dentro da formação de instrutora técnica é algo que a gente já desenhou, a gente já tem estruturado. Aí você pode até falar assim para mim, Bel, mas eu quero ir por esse caminho. Você tem total livre-arbítrio dentro da nossa mentoria, você pode. Só que nós vamos te falar o que vai dar certo e o que não vai, tá? Então, por esse caminho você quer ir, olha, você vai encontrar esse obstáculo, esse e esse. Se você for por esse aqui, às vezes é um pouco mais longo, mas você vai conseguir chegar lá mais rapidamente, apesar de ser um caminho mais extenso. E aí a gente te deixa livre para escolher, né, Maria? Exatamente. Porque eu acho que empreender é também você ter liberdade, você ter voz. E na nossa formação de instrutora técnica, as nossas meninas, elas realmente abriram para nós o que está funcionando e o que não está dentro do negócio, né? E nós fazemos tudo isso com muita transparência, mas também com muita eficiência. Exatamente. E assim, é algo que nós trazemos muito latente quando a gente inicia mesmo dentro da formação e a gente traz para elas a história, né? A nossa história, o nosso porquê, o porquê eu comecei a empreender, o porquê que eu decidi que eu quero trabalhar na área da beleza, ou até mesmo quem não é da área da beleza, o porquê você decidiu em empreender. Porque a sua história, a conexão que você vai gerar com as suas futuras alunas conta muito através da sua história. A sua história, ela conecta com outras pessoas que necessariamente desejam empreender. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho alunas que vieram para mim através da minha história. Por quê? Porque sabe que quando eu comecei a empreender, eu comecei por conta dos meus filhos, porque eu queria ter um tempo maior ali com eles, eu queria ter uma qualidade de vida melhor, passou por situações como eu passei dentro do CLT, aonde foi humilhada, aonde não teve um reconhecimento por aquilo que realmente entregava dentro do trabalho, e a gente mostrar isso, trazer isso à tona de novo, porque, Bel, na maioria das vezes, a gente esquece. Conforme a gente vai crescendo e nós vamos escalando dentro do nosso negócio, muitas vezes a gente esquece como a gente começou. E aí a gente esquece de ser grato pelo começo, pelo meio e por onde eu estou agora. Porque essa gratidão, ela te auxilia a subir o próximo degrau. E automaticamente você contribui com a vida de outras mulheres, outros homens que querem ingressar dentro da área da beleza. Então, a Maria, área educacional, ela é fantástica sim. por isso. Sabe o que eu vejo hoje, Maria? As meninas, elas têm muita dificuldade quando elas iniciam a trazer clientes para o nicho delas. Você teve essa dificuldade no começo? Então, o que que eu fiz? Quando eu comecei, a gente não tinha Instagram, não tinha TikTok. O que a gente tinha na época era o Orkut. Lembra do falecido Orkut e do MSN? Era o Lembro. que a gente tinha. E aí, naquela época, o que eu fazia? Eu tinha a noção, por base, que se eu fotografasse aquilo que eu fazia, eu conseguiria usar o meu Orkut para poder postar alguma coisa ali e atrair aquela pessoa que desejava fazer sobrancelha. E eu comecei, né, com maquiagem e sobrancelha. E aí, tudo que eu fazia, eu registrava. E aí, logo em seguida, nasceu o Facebook. Então, eu não tinha a noção de criação de conteúdo, mas lá atrás, quando eu comecei, a foto do antes e depois, ela dava bom, sabe? Por quê? Porque ninguém fazia ainda. Eu fui contramão daquilo que todo mundo fazia. Porque todo mundo, na maioria das vezes, quem fazia sobrancelha falava o quê? Ah, eu tiro uns pelinhos de sobrancelha. Eu já cheguei no mercado me posicionando como designer de sobrancelha. Então não tinha, porque as meninas faziam o quê? Ah, é R$ 5
só para dar uma limpadinha. Eu já cheguei falando que, não, olha, eu não limpo a sua sobrancelha. Eu sou uma designer de sobrancelha que eu vou trabalhar a sua sobrancelha dentro do que o seu rosto Uma necessita. especialista. Isso, mesmo atendendo na varanda da casa da minha mãe, numa cadeira de varanda. Eu já tinha o posicionamento que eu era designer de sobrancelha. E isso me auxiliou no que, Bel? A conquistar clientes. Por quê? As pessoas não sabiam que era uma designer de sobrancelha. Então, elas queriam ter a experiência de fazer um designer de Sim. sobrancelha. E eu tenho um cliente que está comigo até hoje. Fazem 12 anos. Maria, nesse momento, quando você atendia na varanda da casa da sua mãe, eu entendo que você tinha muitos sonhos, Muitos. mas você sentiu, em algum momento, vontade de desistir? Falar assim, acho que isso aqui não é para mim, acho que eu dei um passo errado. Não. Eu nunca tive isso lá no começo. No começo, não. Porque eu tinha muito claro o meu porquê. Então, isso é muito importante quando a gente começa a empreender. Você ter claro o porquê você quer empreender. Por quê? A gente não começa tendo uma agenda cheia. A gente constrói uma agenda. Então, eu fui construindo a minha agenda. E eu tinha muito claro. Bom, se eu fizer por dia, lá atrás, 12 anos atrás, se eu fizer por dia R$ 60, eu vou faturar muito mais do que uma pessoa que trabalha no CLT. Então, para mim, estava ok. E você sabe, Bel, que eu lembro que eu fui fazer o meu curso de estética. E aí eu tinha que pagar o curso de estética. E o curso de estética, na época, era R$ 309. Então, você sabe qual que era a minha meta? Fazer R$ 309 Pra no pagar o mês curso. para eu poder conseguir pagar o meu curso de estética. E quando eu terminei o curso de estética, eu faturava mais de R$ 6.000. Detalhe, atendendo na casa da minha mãe. Eu não tinha estúdio, mas eu tinha um posicionamento que as clientes desejavam ser atendidas por mim por conta da experiência que eu causava para elas. Quanto tempo depois que você começou esses atendimentos, Maria, você conseguiu consolidar o seu estúdio? Não, agora eu tenho o Espaço Maria Costa. Então, é o que eu disse. Eu fui contra a maré. Então, eu fiz tudo ao contrário do que todo mundo faz. Na maioria das vezes, o que as pessoas fazem? Começam, já cria uma cartela de clientes e já vai montar um estúdio. No Já vai estúdio dos montar sonhos. isso. Eu fui totalmente ao contrário. O que eu fiz? Eu queria ter a minha casa. Então, eu fiz o quê? Eu continuei atendendo. Eu atendi por 6 anos. 6 anos. Eu atendi num espaço super pequeno, que era uma despensa da minha mãe. Então, as clientes, elas esperavam na cozinha da minha mãe. Por quê? Eu tive o foco de ter a minha casa e o foco de adquirir conhecimento. Então, eu fui contra a maré. O que eu fiz? Eu foquei em adquirir conhecimento. Então, eu tinha ali sempre uma reserva para eu poder investir no meu conhecimento. E aí, até assim, eu até brinco, né? Que as pessoas da minha cidade falavam assim: essa menina é louca, é a louca do curso. A Maria Costa é a louca do curso mesmo? Essa menina é a louca do curso. Olha, a Hotmart dela e a QIFI. Mas Meu assim, Deus. agora a gente tem curso online, né? Mas eu fazia muito curso presencial. Então, assim. E o investimento é muito mais alto, né, Muito Maria? alto. Então, assim, se você for parar pra pensar, há 10 anos atrás, você fazer um curso de maquiagem presencial, eu nunca tinha ido pra São Paulo, pegar minha mochilinha, colocar nas costas, e ir pra São Paulo fazer um curso de R$ 2.000. Naquela época, era tipo assim, muito dinheiro. era muito dinheiro. Mas assim, eu foquei em adquirir conhecimento. Por quê, Bel? O conhecimento ninguém te tira. Eu posso quebrar 10, 15, 20, 30 vezes. Com o conhecimento que eu tenho, Você se eu levanta, levanto. Você se levanta 50 vezes, Então, né? eu tenho muito claro que não é o estúdio da Barbie, não é isso que vai fazer você crescer, alavancar. É claro que a gente entende que a prosperidade, ela vai te gerar alguns confortos. E automaticamente nós queremos proporcionar isso para as nossas clientes. Sim. A nossa vaidade faz com que nós, de repente,
a gente transborde isso através do nosso estúdio, ter uma maca dos sonhos, ter uma parede toda decorada, né? Mas assim, eu falo isso no sentido, Bel, das vezes as meninas que estão começando têm esse deslumbre de já querer começar tendo o Elas melhor. acham, E el- não é isso. elas acham que é o estúdio que converte, E não não é. é. O cliente É você que converte. exatamente, exatamente. Assim, eu, Bo- eu recebi um feedback esses dias Eu ia falar isso da minha agora. cliente, né, que virou minha amiga, a Lauriane. Um beijo, Lauri, a Nutri da minha família. Ela é amiga, ela cuida dos meus filhos, da alimentação dos meus filhos e cuida muito bem. E ela está comigo desde quando eu atendia no meio da sala da minha casa. Então, era uma maca de 3 pontos, uma maca daquela bem baratinha. E aí eu tentava maquiar essa maca, colocava ali uma manta bonita, sabe? Para minha cliente chegar e ver aquela manta. Eu deixava um cheirinho. Mas era o meu sofá, a minha maca, a minha cadeira e meu carrinho ficava aqui no cantinho, né? E aí tinha minha TV. Quantas vezes as minhas clientes não ficavam sentadas ali no sofá e a gente dividia esse espaço? E a minha sala é pequena, não é uma sala grande. E aí ela é dessa época, sabe? E ela foi comigo para o meu primeiro estúdio, ela foi para o meu segundo e ela está comigo nesse terceiro. E é uma querida que, assim, esses dias ela me mandou um feedback, um vídeo, né? Ela foi viajar, ela foi para a praia. Ela faz meus cílios? Eu falei, claro, faço com o maior prazer. Eu estava em Guaíra e eu fiz. E esses cílios durou 50 dias. E ela, assim, a vida dela é muito corrida, né? Ela tem loja em Guaíra, ela tem loja em Garapava e tem numa outra cidade também, Issem, e ela fica rodando essas lojas, além do consultório que ela tem, né? E ela tem uma loja de suplemento alimentar. Então ela é assim, Extremamente corrida, né? muito. Então ela não tem esse tempo de ficar a cada 20 dias deitada numa maca, 1h30, fazendo manutenção. Ela precisa de uns cílios que dure 35 dias, né? O dela é fora do comum, porque dela dura horrores. Eu falava, até brincava com ela, falava, eu preciso trocar esse adesivo, porque esses cílios têm que durar menos, você precisa vir mais aqui. Não dá. E ela me mandou um feedback, sabe, sobre o meu atendimento. E até me emociona de lembrar, porque assim, eu faço tão sem pretensão, é tão natural para mim oferecer para as pessoas um atendimento de excelência, porque eu acho que é o mínimo, sabe? Eu, como profissional, eu tenho que fazer com que a minha cliente se sinta acolhida, se sinta à vontade, que ela tenha a melhor experiência dentro do meu estúdio. E eu acho que eu consegui, porque o feedback da Lauriane, ele me trouxe isso, sabe? Eu ouvindo aquele relato dela, eu comecei a me lembrar dos meus atendimentos. E eu fiz, ao longo desses anos, eu tentei oferecer o meu melhor. Eu acho que deu certo, sabe? Eu acho que deu bom. Eu acho que esse depoimento tem que ir pro feed. Ele vai. Mas assim, o que acontece, né? Não é fazer para ver se vai dar certo. É fazer até dar certo. Começo não é fácil para ninguém. E eu vou te falar que tem dias, né, Maria? A gente tem dias também de luta, a gente enfrenta. Vocês pensam que não, mas a vida não é. Empreender não é só flores. A vida não é um morango. Não, empreender é muito mais sobre dar errado do que dar certo. Se você for com a mentalidade, eu vou empreender e a partir de agora a minha vida vai ser um mar de rosas, você está no lugar errado. Então, assim, não vai ser. Empreender é difícil, é desafiador, tem várias... Nossa, tem dia que a gente fala, o que eu estou fazendo aqui? É a mesma coisa, né, Bel? Ser educadora. A maioria das vezes, as meninas acham que ser educadora... eu só vou pegar o conhecimento que eu tenho e eu vou passar o conhecimento que eu tenho. Mas não trabalha realmente a mentalidade para entender que ser educadora, você vai formar uma pessoa para uma profissão e essa profissão tem o poder de mudar a história da vida da pessoa. Muda o Muda o jogo. jogo. E não dá para você entregar de qualquer forma. É uma responsabilidade. Nós precisamos entender que com os sonhos das pessoas não se brinca, sabe? Eu e a Maria, a gente tem isso muito claro na nossa mente, porque pra gente isso é muito valioso, sabe? O sonho de vocês importa. Então, onde você quer chegar? Ah, Bel, eu me espelho em você e eu quero galgar esse caminho também.
vem comigo que eu vou te ajudar, sabe? Eu vou entregar o meu melhor. Mas assim, eu vejo que hoje, Maria, virou um mercado, né? É, abre aspas aí. Virou um mercado, uma feira, e aí você tá ali oferecendo o seu curso, o seu conhecimento para aquela aluna, mas tem outras ali que não tá nem aí com o que você deseja alcançar dentro da profissão, e elas vão te oferecer, por exemplo, tem curso de lash designer aí por Não, Bel, e 399, assim, por 599. Não é sobre preço, mas é sobre o que vai ser feito com o sonho que você tem. e quando não tem bagagem? Você está empreendendo, você tem 6 meses que você está empreendendo, você mal sabe executar aquilo que você aprendeu e você já começa a ensinar. Aí, às vezes, a sua aluna ela tem uma dificuldade e você não sabe Sim. como sanar essa dificuldade. Quantas se intitulam hoje como mentoras? É. Quantas? E não são mentoras. Por quê? Porque não viveu, não tem a bagagem que você vai auxiliar na hora que a sua aluna tiver uma dificuldade. Por quê? Não é só ensinar técnica. Gente, ensina técnica, você senta com a pessoa, como muitas fazem, e ensina aquilo que faz. Não é ensinar só aquilo que faz. Você tem que auxiliar a sua aluna a montar uma cartela de clientes, a aprender a se posicionar dentro do mercado para que ela seja vista, a entregar para ela pelo menos uma noção de como ela pode fotografar, criar vídeos. Então vai muito além só da técnica. A sua aluna vai ser o seu espelho. Exato. Sabe aquela história que os nossos filhos são o reflexo dos pais? As nossas alunas são os nossos reflexos. Então, que tipo de aluna você está formando para o mercado? Nossa, forte isso, hein? Que tipo de profissional você está entregando para esse mercado que é tão vasto e tão próspero da área da beleza? Porque, sinceramente, eu desejo que as minhas alunas tenham resultados extraordinários, muito melhores que os meus, muito maiores, que elas prosperem muito, porque é uma área que dá para fazer muito dinheiro. É fantástico, assim, você receber feedbacks das nossas alunas falando, né? Nossa, olha, eu consegui bater X faturamento, eu tô com a minha agenda cheia, olha o trabalho que eu estou entregando. Não tenho mais vaga para curso em maio. Gente, Nós fizemos isso a é formação em fantástico. janeiro, né, Maria? E assim, nós pegamos meninas ali que já estão na área há algum tempo, mas não têm resultados escalados, não tem um negócio estruturado. Então, o que nós fizemos? Pegamos do zero e estamos ali, ó, estruturando tudo. É um processo. Mas nós temos meninas assim, que não dava curso, hoje já está lá com mais de 7 alunas. Nós temos meninas que estavam estagnadas, que já está com a agenda cheia de novo. Quando também, né, Bel, a gente tinha alunas que davam cursos, mas não sabia precificar da forma correta. Estava pagando Pra para dar trabalhar. curso, para trabalhar. E aí, dentro da formação, a gente trabalha esse pilar também, de você entender como você precisa precificar o seu trabalho. Quanto que você gasta em tudo. Como você bate muito na tecla. As meninas não sabem nem qual que é o ticket médio de um curso que elas vão dar. Não sabe quanto que gasta de material, Tem de, gente, de tudo. Maria, Então tem é muito gente que não triste não sabe. saber. Tem gente que não sabe quanto custa cada técnica. Aí eu faço diversas técnicas dentro do meu estúdio, mas eu não sei quanto custa cada uma para mim. Como que eu vou precificar? Sabe como que a grande maioria precifica? Se baseando no preço da concorrente. Me desculpa, mas está errado. Claro que você tem que ter uma noção de qual que é a renda per capita da sua cidade, se as pessoas da sua cidade elas estão dispostas a investir em produtos de beleza, né, na área da beleza e tudo mais. Isso é muito válido. E é bom a gente saber quanto a profissional ali do lado está cobrando e tudo mais. Mas isso não vai definir o seu catálogo de preço. Não adianta. O preço que ela cobra lá é referente ao que ela utiliza lá. O seu produto pode ser diferente do dela, o seu fornecedor, e aí você pode conseguir um valor melhor na compra desses produtos. De repente, o investimento do seu espaço não é o mesmo dela, e aí a gente vai precificar tudo
a sua técnica, você está cobrando um valor que não cabe para aquilo. É a mesma Ou para coisa no mais ou para curso. menos. E assim também é o curso. Então, nós estruturamos tudo. A gente senta realmente com você, estrutura tudo, quanto você ganha por dia. E aí, baseado nisso, a gente vai pegar todo o conteúdo do seu curso, vai formatar e vai te entregar pronto, para que você consiga entregar o melhor para suas alunas, para que você forme realmente profissionais capacitados nessa área da beleza. Nós estamos sedentos de profissionais verdadeiramente capacitados que consigam executar uma técnica de excelência. E como você disse, né, Bel? As profissionais, elas são espelhos das educadoras, de quem formou. Como que você está formando as suas alunas? Você está focado em simplesmente entregar um curso e receber o dinheiro? Ou você está focada em realmente gerar transformação na vida daquela aluna? Eu vejo que tem muita aluna, Maria, que ela se sente insegura de formar outras profissionais, principalmente da mesma cidade, porque elas acham que estão formando concorrentes. Nossa, isso tem de monte. Muito. E isso é uma questão de mentalidade. Quanto mais conhecimento você entrega, mais você aprende e mais posicionada no mercado você está. E eu sou um exemplo disso. Eu moro em uma Exatamente. cidade que tem 35 mil habitantes e a maioria das profissionais que são da área de cílios e de sobrancelha, que são bem posicionadas dentro da minha cidade, foram minhas alunas. Pois é. E aí? E aí você acha que eu fiquei com aquele pensamento, não vou formar, porque a cidade é pequena, eu vou perder mercado. Pelo contrário, eu ganho mercado. Exatamente. Até mesmo porque eu tenho muito claro isso comigo. As nossas alunas, as minhas alunas, as alunas da Bel, a sua aluna, ela carrega o seu nome. Então, aonde ela for, se ela entregar um trabalho de excelência, automaticamente a pessoa vai falar, ela foi aluna da Maria Costa, Mas ela aí foi que tá. aluna da Bel Musetti. Aí que tá. O que você está entregando para sua aluna? Essa é a chave, sabe? Essa é a questão. Como está sendo a entrega do seu curso? É uma entrega rasa? Você não ensina tudo para ela porque você fica com medo dela aprender tudo e ser melhor que você? E realmente eu formo alunas para que elas sejam melhores que eu. E eu tenho alunas que estão desbravando aí, estão ganhando muito dinheiro na área da beleza. E eu desejo que elas prosperem 100 vezes mais. Esse é o meu intuito, porque foi isso que eu entreguei para ela dentro do meu curso. Que a área da beleza é uma área que cresce muito, Maria. Hoje nós temos profissionais de sobrancelhas, gente, que são milionários. Nós temos profissionais da área dos cílios também, né? Cabeleireiros que têm Gente, marcas de produtos, que sim. moram em mansões, que moram em Alphaville, por exemplo, né? Que todo mundo fala de Alphaville, Gente, né? a nossa formação de instrutora técnica, sabe onde vai ser? Em Alphaville! Porque nós não estamos aqui para entregar menos do que você merece. Nós entregamos o melhor para vocês como alunas, como instrutoras técnicas, como educadoras. E nós queremos também que vocês tenham tudo isso, essa clareza de realmente trilhar um caminho de sucesso, sabe? Eu estava vendo esses dias, Maria, sobre bolsas, né? E a gente fica muito preocupado com precificação. Mas se eu cobrar mais, a minha cliente vai embora. Se eu cobrar mais do meu curso, eu não vou ter aluna. Gente, se fosse assim, a Chanel e a Louis Vuitton não vendia bolsa. Verdade. E eu conto mais para você, tá? Agora, pasme. A Hermès, que é a maior, né? Uma das bolsas mais caras do mundo. Você não basta só você ter dinheiro para comprar uma bolsa Hermès. Você precisa ser convidado para comprar. E você passa por uma avaliação, tá? E mesmo sendo convidado, talvez você não leve a bolsa. Detalhe, A Ferrari faz isso, você né? entra na loja, você não vai sair de lá com a bolsa, porque eles escolhem a bolsa para o seu perfil e eles mandam entregar aquela bolsa escolhida na sua casa. Você não escolhe nem a cor, nem o tamanho, nem o modelo. É a própria marca quem define. Por que, gente, que eu estou falando isso? Porque no atendimento, durante os atendimentos, eu entendi que eu precisava me destacar de alguma forma. Foi então que eu comecei a trabalhar com visagismo, né? Que os olhos são diferentes, os formatos de rosto são diferentes.
E eu precisava entender mais sobre isso, porque um cílios boneca que de repente fica lindo em você, para mim não ficava. E eu queria entender por que disso. E aí eu fui atrás desse visagismo e foi o que fez eu ganhar muito mercado na minha cidade. Então, aprender além da técnica. Existe lá vários volumes, vários modelos e tudo mais. Mas por que de tudo isso? Por que de cada modelo específico para cada formato de olho? Então, eu fui me especializar e isso fez com que eu estudasse mais sobre comportamento da minha cliente, sobre perfil, e entregasse uns cílios que realmente combinasse com tudo isso. E isso entra, Bel, dentro do seu posicionamento como educadora. Exatamente, porque eu abordo isso para as minhas alunas. Então, as minhas alunas, elas saem entendendo também sobre o porquê de cada mapeamento para cada perfil de cliente. E o que eu vejo muito, muitas entregam o quê, Maria? Fio a fio e volume brasileiro. Então, é muita gente com mais do mesmo. E eu ensino para as minhas alunas que elas precisam aprender a atender todo e qualquer tipo de cliente. Porque você não vai atender só cliente sutil que gosta de um volume brasileiro. Você vai atender uma cliente que gosta de um cílios over. E você precisa estar pronta para isso. Então, é realmente formar pessoas capacitadas, mas você sair da caixa. Você sair realmente ali, assim como a Hermès se posiciona. Então, Bel, então eu vou entregar uns cílios. Não, não é isso. Você estudar sobre isso. Você desenhar para sua cliente que, de repente, aquele modelo não vai ficar tão bom para ela quanto esse, porque você entende do perfil, você entende do posicionamento dela e você vai entregar uma coisa que realmente combina com ela. Entende que o nosso posicionamento comunica, a nossa postura comunica, tanto como profissional, que atende ali as suas clientes, mas também como educadora, sabe? E a gente traz muito isso dentro da formação para trabalharmos a mentalidade das nossas educadoras, das nossas futuras educadoras, né? Esses dias eu estava falando com uma menina que ela chegou em casa às 10h20. Eu tinha mandado uma mensagem para ela às 6 horas da tarde. Ela me respondeu 10h20 da noite. Ela falou, Bel, desculpa a demora, mas eu estou chegando agora. Eu falei, e foi para isso que você começou a empreender? Para você fazer um horário de shopping? E é muito doido isso, assim, porque através da educação, né, através de você formar outros profissionais, você não precisa trabalhar 12, 14 horas por dia. Porque um curso que você vende estruturado, aonde você entrega realmente uma entrega que não é rasa, mas é uma entrega que vai gerar transformação na vida daquela aluna, ela automaticamente ela vai voltar a comprar de você. Sim, Então você não vende uma vez, você vende mais de uma vez para a mesma a aluna. mesma E cliente. isso é fantástico, porque você aumenta o seu faturamento, você diminui o seu tempo de cadeira, seu tempo de mocho e também auxilia na transformação da vida daquela pessoa que está iniciando ou até mesmo daquela aluna que quer um curso avançado. Porque dentro da área educacional, eu não preciso trabalhar somente com curso iniciante e curso avançado. Como a gente fala, né? Você bate muito nessa tecla. É como se fosse um bolo. Eu posso fatiar todo o conhecimento que eu tenho e Sim, vender para minha aluna ali aquilo que é a necessidade que ela tem. Aí sim, agora ela quer começar com o básico, mas ela vai começar com o básico e automaticamente ela vai sentir a necessidade de dar o próximo passo. Se você é uma boa instrutora, uma boa educadora que realmente entregou algo que para ela conectou, transformou, ela vai te procurar de novo para comprar. E aí você vai vender de novo para ela. Então, assim, nós temos alunas que já compraram de nós várias coisas. Comprou curso iniciante, comprou curso avançado, comprou um curso de especialização, comprou uma mentoria, comprou um tira-dúvidas que é pontual para aquilo que ela está precisando, um e-book que eu tenha. Então, você tem diversas possibilidades de venda para as suas alunas. Necessariamente não é vender somente um produto, é gerar realmente transformação para a vida dessa aluna. sim. E assim, Maria, o que eu percebo, né? Nessa última formação que a gente fez em Ribeirão Preto, que nós tínhamos aproximadamente 17, 18 alunas ali, essas meninas, elas já têm
um tempo de mercado. Mas, às vezes, a pessoa acha que somente esse tempo basta para que você tenha um conhecimento e você consiga ter sucesso na área educacional. Eu vi meninas ali que sabem muito sobre muita coisa, sobre tudo. Mas, se você não tem isso estruturado, você patina. E não é sobre vender um curso um mês, nesse mês, e daqui 3, 4 meses vender outro. É você vender toda semana. Nós queremos que as nossas alunas... mas eu nunca dei curso. Pelo menos um por semana você vai dar. Porque faz a conta comigo, Maria. Um curso por semana, a R$ 1.500. 6.000 no mês. Quantos atendimentos atendimentos você teria que fazer para gerar esse faturamento? Então, automaticamente, esses 6.000 vai entrar para você e você não precisa atender aquelas clientes que vêm de sábado, de domingo, porque eu já fui dessa profissional que atendia de sábado, domingo, feriado. Eu não queria perder nenhuma cliente, mas com isso eu estava perdendo a minha saúde, perdendo a minha família, né? Tempo de qualidade com a minha família, e eu adoeci trabalhando, porque era uma jornada muito grande, né? De trabalho. E a gente acaba adoecendo. Então, é você realmente ter mentoras que estejam dispostas a pegar na sua mão e fazer o seu negócio acontecer de fato, né, Maria? Com escala, com estrutura, com planejamento, sabe? Isso é muito bacana, né, Bel? Você tocar nesse ponto, porque nós fazemos isso, né, dentro da formação. Nós temos, depois da formação, você não fica sozinha. Nós te acompanhamos, nós pegamos na sua mão, nós temos um grupo de suporte para as nossas alunas, aonde nós vamos sanando dúvidas pontuais. E aí a gente entende o negócio de cada uma e auxilia essas alunas para que elas tenham um resultado realmente expressivo e satisfatório. Que ela realmente comece, né, Bel, a vender de forma estratégica e pontual. Porque, gente, a gente percebeu que uma das maiores dificuldades que vocês têm é o se posicionar como educadora, a metodologia que você vai entregar e a venda. Por quê? Você recebe o cliente, a aluna, ali no seu WhatsApp, mas você não sabe vender, né, Bel? Para essa aluna. A venda é o que mais pega na parte da venda, porque saber técnica é nosso dever. Atendimento de excelência é sua obrigação. O que você precisa entender é que a venda, ela faz parte de todo o processo. Se você não tem um processo de vendas, um roteiro estruturado para você entregar ali para sua aluna, você possivelmente vai perder essa negociação. Porque, principalmente, Maria, sabe onde elas mais erram? Na entrega de conteúdo, o que vai ser proposto para essa aluna e no fechamento. Às vezes você, mesmo não sabendo sobre vendas, você vai receber uma aluna disposta a pagar para fazer curso com você. E aí, na hora que chega no fechamento, você perde essa negociação. Gente, e aí eu enlouqueço, porque o fechamento é a parte mais fácil de todo o roteiro de vendas, sabe? O encantamento, a quebra de gelo ali, o contorno de objeções, tudo isso a gente estrutura. Então, muitas vezes, o que acontece? Você passa o preço e a sua aluna some, nunca mais ela te responde. E como acontece isso, Isso né? acontece, não acontece? Cri. Maria, eu acabei de abrir uma live aqui pelo Instagram e nós já temos algumas meninas aqui. Olá, sejam muito bem-vindas! Gente, esse podcast, vou falar para vocês, hein? Esse podcast, ele tá assim, olha, surreal. Porque aqui nós estamos tratando de assuntos da nossa área profissional direto ao ponto, sabe? Hoje eu vejo que tem muitas profissionais, Maria, que estão há muitos anos no mercado, que estão cansadas do atendimento, que precisam migrar tanto para essa parte educacional no presencial, mas principalmente para o digital. E nós também temos aí uma esteira de produtos para ajudar essas profissionais, né, Maria, dentro da formação, para conseguir estruturar essa esteira de produtos para que elas consigam monetizar tudo isso de maneira totalmente estratégica. Então, é como a Maria sempre diz, né? Esse projeto, gente, já estava na gaveta há um ano. E há um ano a gente vem estruturando tudo isso, porque nós sabemos quais as dificuldades que todo e qualquer profissional da área da beleza enfrenta,
quais os porquês e os praquês da grande maioria. A gente sabe que é um processo desafiador e por isso a gente estruturou com tanta riqueza de detalhes, né, Maria? Exatamente. Nós trabalhamos todos os pilares, né? A mentalidade, o seu próprio posicionamento, você ser realmente uma educadora. Qual é o seu posicionamento como educadora? Como você tem se desenvolvido como criadora de conteúdo? Porque uma educadora, ela se posiciona dentro do mercado também através da criação de conteúdo. Porque, Bel, como que alguém vai comprar algo de você se a pessoa não sabe que você sabe ensinar? Então, eu preciso mostrar que eu sei ensinar. É diferente de uma escola que já está ali no mercado, que ela já construiu um nome, e aí você vai lá e você faz um curso com o profissional que está lá. Porque o profissional, ele trabalha para aquela escola. Agora, nós que somos empresárias do nosso negócio, e nós, como educadoras do nosso negócio, que vamos formar outras profissionais, nós precisamos mostrar na maior avenida do mundo, que é tanto o Instagram como o TikTok, que eu sei aquilo que eu vou ensinar. Se eu domino aquilo que eu vou ensinar, o porquê não? Eu vou compartilhar isso. E tem que compartilhar de forma estratégica. Porque ser estratégico, da maioria das vezes, é você sanar a dor que a sua aluna tem. Na verdade, o nosso público, esse público que deseja aprender o que você faz e como você faz, ele precisa conhecer, saber que você entende daquele assunto e que você entrega, como é a sua entrega. Por que a gente vê, às vezes, profissional fazendo live, mostrando ali o conteúdo, e a gente fala assim, nossa, isso ela ensina no curso. Ela está ensinando agora de graça. Como assim? Mas, na verdade, isso é uma estratégia que os grandes cases de sucesso têm para conseguir atrair um público que deseja aprender o que você faz e como você faz. Então, o que acontece? Quando a gente cria toda a estratégia ali de conteúdo para as nossas alunas, a gente fala muito com elas sobre esse posicionamento. O Instagram é uma ferramenta de altíssimo alcance. Mas as meninas ficam apegadas a quê? A número. Ai, mas entrou só 10 pessoas na minha live. São 10 pessoas dispostas a comprar de você. Exatamente. São 10 pessoas que você pode trabalhar e, de repente, formar essas profissionais como futuras 10 alunas. Se você está fazendo uma live e tem 2 pessoas, você tem audiência. Exatamente. Isso é uma audiência. E a audiência que seja 2 pessoas. Você precisa valorizar esse público. E você vai entregar o seu melhor ali naquela live, naquele conteúdo que você está propondo para o seu público entregar. Bel, sabe? uma ressalva. Muitas vezes a gente quer ser grande, só que nós não valorizamos quando nós começamos. Então, por exemplo, você abre, igual você diz, você abre uma live e tem 2, 3, 5 pessoas. E aí você meio que fica frustrada porque não atingiu o número de pessoas que você pensava que poderia atingir. Só que como que você vai se preparar para quando tiver 1.000, 2.000, 3.000 pessoas te assistindo? Pois é. Maria, você sabe o que aconteceu esses dias? Eu fico assistindo muito podcast aí na internet, né, e tudo mais. E eu vi uma reportagem que aconteceu o seguinte. Um cantor, ele foi convidado para abrir um show na Avenida Paulista. E aí, só tinha a mãe e a namorada desse cantor na plateia. Era um espaço gigantesco. Ele ia abrir um show para uma dupla famosa. E ali na plateia, quando ele entrou para o show, só tinha 2 pessoas. Depois só ficou uma, só ficou a mãe, porque a namorada, inclusive a namorada foi embora, não quis ficar. E esse cantor, ele fez a abertura. Ele foi lá, ele cantou e tudo mais. E aí, fizeram uma reportagem que esse cantor cantou para uma pessoa só da plateia. Esse cantor, ele viralizou. E aí, o que era ruim, o que foi, visualmente falando, né? Para ele cantar ali para a mãe dele apenas,
naquele momento para ele parecia uma coisa ruim, no outro dia se transformou em algo extraordinário. Então, de repente, você está focando na quantidade e não na qualidade, e você está deixando dinheiro na mesa. O que aconteceu com essa pessoa depois no outro dia? Fizeram uma matéria, assim como se fosse, ai, né, coitado, cantou para uma pessoa só. Essa matéria viralizou, o Instagram dele também, o TikTok também, esse cara tá fazendo show, tá? E aí todo esse cenário que foi proposto de repente, para que ele poderia ter entrado numa depressão profunda, ou não entrado no palco, não ter cantado, né? Porque cantar só para a mãe e ter entregado os pontos ali, mas ele decidiu entregar o melhor. E ele fez um show de altíssimo nível de abertura. E é muito bacana você falar isso, Bel. Sabe por quê? Porque quantas vezes nós temos em atendimento, ou até mesmo aluna, nossa, eu tive uma cliente só hoje. Nossa, eu tive uma aluna só esse mês. E aí você não entrega o seu melhor. O que você está fazendo com essa pessoa que está ali, ó, honrando você, está ao seu lado, tanto como cliente, como a aluna que acreditou em você. Disposta a passar o cartão, Disposta né? a passar o cartão, como diz Bel. O que você está fazendo? Você está entregando o seu melhor, honrando a vida dessa pessoa? Porque hoje é uma, amanhã você pode ter uma sala com 20, Não, com gente, 30. essa aí? essa uma pessoa, ela pode falar do seu trabalho para 10, para 20, para 30. O que fez eu ter uma agenda altamente lucrativa e lotada, com fila de espera, foi o boca a boca. A Maria sabe disso, eu não era boa com Instagram, eu não era boa com internet, eu não sabia criar conteúdo, então eu nunca dependi disso para gerar o meu faturamento. Eu ia com o que eu sabia. Então, e criação de conteúdo era uma deficiência para mim. Ainda hoje é, mas eu tenho Maria Costa, né, que é especialista, então ela me ajuda e muito, né? Porque assim, era complicadíssimo, era uma coisa que eu não dominava. Eu sabia a técnica, sabia vender, mas criar o conteúdo, esse conteúdo que gera interesse, não sabia. E ainda hoje eu dou umas escorregadas, mas a Maria vai lá e já me volta pro Mas eixo de entende novo. que você não parou na Não sua parei. dificuldade? Então, e é justamente isso. O boca a boca, gente, é muito importante para o negócio de qualquer segmento, de qualquer nicho. O que as pessoas estão falando a seu respeito? Qual a experiência que a sua cliente ou a sua aluna tem dentro do seu estúdio? Você já procurou saber? Porque às vezes a aluna sai com aquela dúvida, com aquela insatisfação. Ai, aprendi, foi me dito muito, mas parece que ainda estou insegura. Como você trabalha essa insegurança da sua aluna? Porque a gente sabe que no começo é desafiador. A gente sabe que o começo é barra, é difícil. Então, a gente precisa, nesse primeiro momento, dar todo um suporte. Como está sendo esse suporte? Por que você não consegue vender novamente para a mesma aluna? Sabe? É um momento para se pensar e para, de repente, você estruturar tudo novamente. É isso, né? Gente, eu vou encerrar essa live, sabe por quê? Depois vocês vão assistir esse podcast na íntegra lá no YouTube, viu? Formação de instrutora técnica. Depois você pesquisa lá e já começa a se inscrever lá no canal, tá? Que você vai ter acesso a todo o conteúdo na íntegra, direto ao ponto. Beijo! Gente, mas ela tá muito blogueira, abrindo live, no meio do podcast, ela tá Vocês viram, demais, gente. Gente, eu Tá vou falar para vocês uma demais. coisa, tá? A importância de você ter uma mentora que te direciona para esse caminho. A Maria, ela é especialista em criação de conteúdo e posicionamento. Posicionamento estratégico e posicionamento da marca. E aí, o que acontece? Até hoje, eu atazano a Maria, porque assim, gente, Canva para mim é... Não Canva, CapCut ainda Gente vai do ainda, céu, um pouquinho. misericórdia, o que que é aquilo? Então, para mim, é terra de ninguém, porque eu não domino e tá tudo bem. A gente precisa identificar o que nós somos boas, lapidar aquilo lá e trilhar aquele caminho. Mas o que a gente não é, a gente direciona para quem realmente entende.
E a gente precisa trabalhar para ter dinheiro para poder pagar por aquilo que a gente não domina. E eu não domino, e a Maria sabe disso. E ela me ajudou muito com a parte do Instagram. Meu Instagram hoje está todo reformulado, tem identidade visual, porque graças a Maria eu consegui estruturar isso. Ai, que coisa linda, É, gente. e assim, a gente fala que a gente se completa, né? Porque a parte de vendas, para mim, é muito fácil, é muito simples. E essa parte de criação de conteúdo para ela é muito normal, é natural. Ela tira a ideia assim, ó. Eu falo, gente, como que ela pensou nisso? Como que, Bel, isso você vai fazer assim, assim? E eu falo, gente, o que acontece com essa mulher? Ela faz do limão realmente uma Mas limonada é sobre isso, suíça. né? Você usar aquilo que você tem. Se você for estratégica e você usar aquilo que você tem, é o que eu falo para as meninas, né? Dentro da formação e até mesmo dentro da mentoria. Gente, utilize aquilo que você tem no seu dia a dia. No seu dia a dia. Usar no seu dia a dia, ele vai te favorecer muito. Muito, 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 muito. Porque muitas vezes a gente fica olhando. A maioria das vezes as meninas fazem o quê? Olha o que está viralizado, o que todo mundo está fazendo, e aí você quer fazer o que todo mundo está fazendo. Mas e aí? É a sua identidade? Você gosta daquilo? Ou você está fazendo só porque todo mundo está fazendo? Porque se for para você fazer só porque todo mundo está fazendo, não faça. Seja você, tenha a sua identidade, o seu jeito, ensine do seu jeito. E eu brinco muito assim, que eu falo no sentido de que eu sou uma pessoa que quando eu vou ensinar, quando, por exemplo, eu vou criar um conteúdo que é educativo, eu não consigo falar, tipo, 1 minuto. Eu dei glória a Deus, aleluia, que agora o Instagram é 3 minutos. Por quê? Porque eu gosto de falar, de ensinar. E aí eu ouvia muito assim, Maria, mas você fala muito. Tem que ser menos. Não, meu amor, não tem que ser menos. A Maria tem a personalidade de ensinar de uma forma diferente. E isso me destacou no meio. E você? Qual que é a sua personalidade? Qual que é a sua identidade? Porque se você não tem isso muito claro, você vai querer fazer o que todo mundo faz e não vai se destacar. Mas isso é papo para um outro É podcast. verdade. E, gente, nós soltamos lá no Instagram que vocês iriam nos ajudar a escolher o nome, né? Eu acho que esse nome tá nascendo aí, né, Maria? Exatamente. E aí, o que você me fala, Maria? Vai ficar esse nome mesmo? Eu Nós vamos acredito que continuar com a sim. campanha? Não sei, me conta aí, o que vocês acham? A gente provisoriamente estamos com o com elas, podcast com elas, mas se surgir um nome assim bem impactante, podemos alterar. Mas de início, por enquanto, é esse. Nos conta aqui embaixo nos comentários, tanto no YouTube como no Instagram, o que você achou desse nome. Ele conversa aí com a nossa imagem. E É. Belzinha, eu acho que por hoje nós vamos ficando por aqui, né? E eu quero deixar aqui para você que existe uma grande diferença entre ter conhecimento e sabedoria. Conhecimento é você saber que tomate é uma fruta. E sabedoria é você saber que não dá para colocar ele na salada de frutas. Então fica aí com isso para pensar e realmente, olha, foi extraordinário passar essa hora aqui com você, Maria. Exatamente. E eu quero deixar aqui para você o convite para estar presente na próxima formação que vai acontecer em Alphaville, Barueri, São Paulo, nos dias 27 e 28 de abril. Nós temos ainda algumas vagas. Então, se você deseja aprofundar e aprender com a gente a se tornar realmente uma instrutora da área beauty, é só nos chamar tanto nos comentários como também no nosso Instagram ou até mesmo pelo direct, que a gente vai auxiliar vocês a fazer parte desse time de alunas que só cresce. Exatamente. Ser próspera, né? Estar posicionada e ser bem paga por tudo aquilo que você entrega. Então, nós queremos te ajudar, de fato, a estruturar tudo isso de maneira totalmente estratégica e com muito planejamento para que você realmente consiga galgar um caminho de sucesso. Então, bora fazer parte dessa formação de instrutora técnica que vai acontecer em Alphaville, hein? Vai ser extraordinário. Você não pode ficar de fora, né?
E aí eu convido para você deixar aqui embaixo nos comentários qual foi o insight que você teve desse episódio de hoje. Deixa aqui embaixo pra gente, ó. Beijo! Beijo! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus e até o próximo Pode Com Elas! Fui! Fui!